podcast. Meu nome é Adriene, faço parte do nono período de Psicologia da Facitec. E para me acompanhar aqui nesse podcast, a minha colega Bianca, acadêmica do nono período de Psicologia da Facitec. Hoje a gente está com um convidado especial, né, Juliana? Nosso professor, Juliana Fonseca. É um prazer te receber aqui, Juliana. Pode ficar à vontade, a casa é sua, e a gente queria que você se apresentasse. É um prazer estar aqui. Meu nome é Juliano, eu sou psicólogo aqui em Dinaúba, professor da Facitec, psicólogo clínico também. E é uma honra para mim estar aqui nesse momento tão especial de conversa, de podcast. E estou assim, muito animado com a conversação de hoje. Então, Juliano, sempre é um prazer, né, receber pessoas aqui tão ilustres que vai enriquecer esse momento nosso. E para poder dar início a esse momento, hoje a gente vem com a temática, né, que entra aqui como jogos de apostas. E um tema muito contemporâneo, um tema que a gente está cada vez mais, hoje a gente já atende, né, fazendo os nossos atendimentos aí na clínica escola da Facitec também, né, já tem chegado para a gente algo assim, na quesito da saúde mental dentro das clínicas, né, as questões relacionadas aos jogos. E eu gostaria de te perguntar, no sentido assim, de que momento que você acredita assim que os jogos, ele passa de não ser mais um hobby, né? Ele sai daquela parte saudável de convivência, né, para poder se interagir, distrair, e ele passa a ser talvez adoecedor. Eu acho que a gente deve começar a nossa conversa pensando um pouco sobre a questão do jogo em si, da tecnologia, desse cenário das apostas, da contemporaneidade, né? E como foi esse percurso histórico. De certa forma, o brincar já é uma coisa assim, que trabalha muito no campo da fantasia da criança. As pessoas que elas observam as crianças assim, em situações bem convencionais, né? Brincar com o carrinho, brincar com a boneca, a gente percebe uma relação com o mundo fantasmático, com o mundo fantasioso, muito produtivo, muito rico, né? A menina toma a boneca por filha e reproduz um lugar de mãe. Um lugar, para o bom observador, muito estreito e aproximado daquilo que a mãe faz e realiza. É muito comum ali nas situações de brincar, a gente perceber essa fantasia, essa produção imaginária infantil, que ela se produz de uma maneira rica, né? A questão do super, a questão do poder além da conta, do ser maior, do conquistar mais, né? Do destaque, do super-homem, né? Enfim. E parece que esse campo da fantasia, ele vai mostrando assim, grandes domínios da vida, né? Domínios de como lidar, por exemplo, com a morte, né? Quando você percebe a criança brincando com o super-herói, ele vai ter um ponto assim de como que ele vai lidar assim, com as capacidades, com as frustrações, né? Com as possibilidades, né? E aí a gente percebe muitas vezes nesse campo dos jogos como que esse mundo da fantasia ele vai se arrojando. A tecnologia ela mudou a forma de laço assim, há um tempo atrás a vida era uma vida muito mais imaginária. E se a gente for recordar, por exemplo, do tempo do rádio, né? As pessoas imaginavam a cena, até se apaixonavam pelos personagens do rádio pela voz. Então eu que, por exemplo, gostava muito de ouvir jogos no rádio, então a gente criava os grandes craques, os grandes lances, pelo campo da imaginação. Uma coisa era aquilo que o radialista dizia, outra coisa era o que a gente confeccionava no campo das ideias, no campo de uma fantasia subjetiva. E aí eu percebo que hoje eu coloco a televisão no mudo e aí eu acabo percebendo que todas as situações que o rádio retrata
tem um descompasso muito grande que a TV representa. Então o rádio está ali mostrando um lance, a flor da pele, e a coisa não caminha muito por aí. Então eu acho que esse campo da imaginação, da criatividade, ela era muito mais aguçado em tempos de outrora, porque nos faltava, né? Nos faltava a imagem, nos faltava o enredo, né? E parece que da tecnologia para cá, essa coisa ela foi se estruturando de uma maneira que a gente passou a criar muito pouco, a bolar muito pouco. A tecnologia ela tem várias contribuições e possibilidades, mas eu acho que nesse mundo cognitivo, nesse mundo fantasmático da imaginação, a gente perdeu muito, perdemos bastante. Já existe uma história pronta, já existe um enredo pronto, então acho que nós estamos em um caminho sem volta. A tecnologia mudou a nossa forma de ser, de pensar e de relacionar socialmente. E a vida passou a se construir por ela também. Então, quando pensamos nos jogos, que sejam os jogos online, ou as apostas, elas passam ali por esse mundo virtualizado. E acho que esse mundo de apostas, ele trabalha muito com esse campo assim, infantil, e esse campo fantasioso de cada um de nós. E cada um de nós continuamos alguma coisa de infância, né? E essa questão do ser, do poder, do ter, né? E muitas vezes eu acho que os jogos eles acabam vendendo uma embalagem muito interessante que toca naquilo que é uma necessidade e é uma experiência de desejo de cada um de nós, que é a busca por reconhecimento, né? Por uma certa completude, possibilidade. Muitas vezes isso passa pela ideia do dinheiro, como que a grana vai me poder ter e tendo eu serei. E eu percebo que muitas vezes na trama do jogo tem justamente tudo aquilo que eu preciso, que é uma necessidade para cada um de nós, e que de uma maneira muito fácil, fazendo uma aposta de uma pequena grana, eu vou conseguir ganhar um volume de dinheiro muito grande, e aí eu vou ter e vou poder ser. Né? Então a gente percebe que muitas vezes a gente cresce, mas essas coisas infantis elas continuam conosco, né? De que vai solucionar, de que vai poder resolver, de que vai poder comprar a casa da mamãe com o dinheiro que vai ganhar na aposta, que vai poder pôr o silicone, que vai poder fazer um implante de cabelo, que vai... Investe muito sonho, né, em cima daquele projeto ali do jogo, né? E aquilo ali se gera uma expectativa grandiosa em cima dele, né? E aquilo que a gente investe de muito desejo, a gente começa a perceber que esse campo fantasioso ele se torna produtivo, né? Há um tempo atrás era muito comum as pessoas fantasiarem ganhando na Mega Sena. E quando eu ganhar eu vou ter, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou poder. E nessas tramas fantasiosas a vida se produzia, mas aí o sinal do trabalho batia e eu tinha que voltar para a vida real. E acho que nos jogos de hoje a gente se perde muito mais. Porque cria uma cena, a gente tem que pensar que existe uma inteligência artificial produzida justamente para você passar longas jornadas de tempo e para seduzir intencionalmente a você estar ali. Então, há um tempo atrás a gente não percebia esses artimanhos, esses artifícios nos jogos tradicionais que as pessoas se viciavam, como por exemplo sinuca, currinha, baralho. Hoje não, nós temos uma inteligência artificial que intencionalmente ela é produzida através de logaritmos que sabem o que a gente consome nas redes e própria para cada um, que faz você ficar fisgado e repetidas vezes ali em busca desse objeto fantasioso que pode mudar a minha história, que eu posso ser, realizar. E através de uma coisa muito fácil, um pequeno investimento, toda a minha vida vai mudar. Mudar, né? A gente, nesse mundo, né, tão virtual que se vive, vamos colocar aí, né, uma faixa etária de jovens, né, que cada vez mais estão inundados de tecnologia e tudo, e vê, né, pelos youtubers, vê os influencers, né, assim, na questão assim, da grandiosidade da evolução de cada vez de youtuber, né? Fala assim, quando você se pergunta para uma criança, você quer ser o quê? Youtuber, né? Mas vê aquele crescimento exponencial, assim, por estar nas redes, né? Às vezes um
um poder que já existiu ali dentro das redes sociais que ele gerou, e aquilo ali está aguçando uma camada ali social, né? E que muitas vezes, para se conquistar algo tão poderoso e grandioso em curto espaço de tempo, né? Vence também os jogos, né? Há uma opção, né? Para que eu possa ter essa conquista rápida, né? Daquilo que às vezes as redes sociais me apresentam do outro, né? Que eu não consigo ver a realidade mesmo do outro, eu estou vendo pelas redes, né? E nesse lugar de poder, os influencers já são usados justamente para isso. Inúmeros influencers que se acessam ao YouTube ou Instagram, eles já estão lá mostrando o que eles conquistaram através de um tigrinho, de um blazer que eu joguei, conquistei um carro da minha mãe, que eu comprei uma casa. Então tem muito esse lugar de conquista muito fácil, de comparação, de que o outro tem, então eu também vou fazer e ter como o outro tem. Então acho que o sofrimento também dentro desses jogos vem muito ligado ao outro, ao lugar do outro, da figura. Perfeito. E aí eu fiz esse resgate assim um pouco histórico, só para a gente tentar entender e respondendo a sua pergunta primeira. Eu acho que quando a gente percebe um tipo de demanda que ela está frequente, intensa, duradoura e está trazendo prejuízos à vida diária, aí é o momento de você procurar uma ajuda especializada. Esse campo do controle e do descontrole é uma linha muito tênue, sabe? Normalmente quem vive está imerso nos jogos, numa determinada demanda de vício, ele não consegue perceber isso. Ele não consegue perceber. Ele perde a capacidade de calcular, porque ele está em nome de um ideal fantasioso, que é o do ter, né? Daquela porção milagrosa, daquela realização. Eu acho que os jogos eles têm uma relação muito estreita também com a paixão, né? Eu acho que diante da paixão as pessoas são afetadas de uma maneira que elas perdem a capacidade de raciocinar, de pensar o lógico, né? Então a amiga encontra um parceiro amoroso, se apaixona de tal forma que chega para outra e diz assim: amiga, achei minha cara metade, tudo que eu precisava. Ele é tão lindo que parece Brad Pitt. E na primeira oportunidade que a amiga apresenta para outra o namorado, o encontrado, a amiga vive um processo de frustração tamanho e muitas vezes ela se pega dizendo assim: você está mexendo com droga, você está doido, esse cara é feio demais, que Brad Pitt, que coisa louca. Mas a paixão é isso que descentra as pessoas, e a capacidade de calcular a vida real ela fica muito fragilizada. E no jogo as pessoas estão também apaixonadas, tomadas com afeto, né? Mas é o afeto daquele objeto fantasioso que eu acredito que pode me completar ou realizar tudo aquilo que eu precisava. Então, assim, a primeira pergunta eu acho que ele vai responder assim: quando o comportamento está muito frequente, duradouro, intenso, está prejudicando as atividades diárias, é o momento exato de procurar uma ajuda. Mas quem está imerso nisso, ele está tão envolvido que ele não consegue calcular muito bem. Então, normalmente, quem percebe são as pessoas que estão ao redor, que acabam sentindo o efeito disso. E aí que eu acho que é o mais interessante de como sensibilizar alguém, que é importante ele procurar uma ajuda. Porque muitas vezes as pessoas tentam sensibilizar o outro da necessidade de uma ajuda, né, dando uma lição de moral, recriminando, acreditando que vai ser por um mini curso, palavrinha certinha que eu vou colocar uma atrás da outra, que vai fazer sentido para ele. Na verdade, essa é a revelação interna. Na verdade, aquele sujeito está precisando muito mais de ser ouvido e acolhido, né, do que ter uma lição de moral ou ser recriminado, né? Se você recrimina e dá uma lição de moral, ele vai se fechar, ele vai passar a não compartilhar os modos de sofrimento que ele tem diante daquilo também com você. Porque o jogo também produz um modo de sofrimento. Porque depois que o cara apostou, perdeu tudo, ou não surgiu a mudança e transformação que ele queria, ele vai sofrer com vergonha, com culpa. E aí a gente tem uma problemática muito grande, né? Porque não tem um remédio da farmácia que trata vergonha e culpa, né? Então, diante da vergonha e da culpa, as pessoas encontram saídas, muitas vezes, as mais terríveis e drásticas possíveis. Tem gente que dá cabo na vida. E aí, diante da vergonha e da culpa, tem sendo o que a gente faz, o que o psicólogo faz, que é de acolher de maneira bem delicada, desculpa.
cortar os modos de sofrimento, para esse sujeito poder primeiro se esvaziar. Uma coisa é pensar com algo assim, outra coisa é pensar, esvaziar. E aí a gente vai fazendo, né, esse processo de intervenção, o sujeito vai dando conta de elaborar ali, né, que mundo é aquele, que cena é aquela. E caminhando para o segundo momento aqui, que vocês fizeram pensar, é sobre o efeito do influencer nos dias de hoje, né? E como que a gente está no mundo do olhar. Parece que a gente é capturado, fisgado pelo que vê. Talvez se a gente perguntasse para um jovem de 50, 30 anos atrás, quem são suas inspirações, eu acredito que eles falariam assim, meu pai, meu avô, pessoas ali do seu núcleo diário. E eu acredito que se fizéssemos a mesma pergunta para os jovens, não me surpreenderia se as respostas fossem os influencers midiáticos. E muitas vezes esses influencers midiáticos, eles também vendem uma vida muito fácil, porque tem toda uma ideia do like, né? Parece que quando a gente vende tudo aquilo que o outro quer, isso também se torna um produto muito interessante. Um produto que tem uma saída muito interessante, porque mexe com a fantasia de cada um, de completude, de realização, de possibilidade. E parece que a ideia do dinheiro e fácil, a gente está nesse tempo. As pessoas elas são fisgadas pelo que vem. Então, basta alguém começar a dizer que se você não ganha 20 mil, tem alguma coisa de errado com você, que ele vê toda aquela roupagem, aquela estrutura no campo midiático, que ele passa a sofrer. Porque ele passa a acreditar que todo mundo é assim, todo mundo faz assim, todo mundo vive assim, e pela via do padrão, ele se compara e fica no campo da insatisfação. E aí ele vai começar também a ter um modo de sofrimento. Então, as pessoas que elas são viciadas em jogos, e a inteligência artificial definitivamente ela não é feita para perder. Eu acho que a lógica que a gente tem que pensar, uma lógica mais racional, é que as casas de apostas virtuais surgem uma todo dia. Normalmente os donos dessas apostas saem aí nas matérias jornalísticas com rios de dinheiro. Então, se essas pessoas estão ganhando dinheiro, é porque existem pessoas que estão perdendo dinheiro. E é normalmente essa lógica que quem está anestesiado pela fantasia do ter, não dá conta de calcular. Ele acaba se tornando presa fácil para essas produções midiáticas fantasiosas que surgem por aí. Juliana, como que você conseguiria assim, trazer para a gente hoje, né, dentro que você está inserido assim, na clínica, como psicólogo escolar, né, como que podemos, né, estar trabalhando, trazendo essa temática para dentro da escola, para dentro de um estado de atenção para os pais, né, de que maneira a gente pode auxiliar? E se a gente for pensar nesse cenário todo, se tem um grupo muito vulnerável, são crianças e adolescentes. Parece que todas as crianças e adolescentes estão com o celular na mão e a vida caminha muito por aí, né? Como que essa indústria ideológica, ela começa a produzir padrões, suas formas de pensar, sentir, são afetadas por isso. E as crianças e adolescentes, elas não têm esses mecanismos tão elaborados como o adulto muitas vezes tem. Não quer dizer que são só crianças e adolescentes que são afetadas pelos vícios, pelos jogos, mas elas estão menos aparelhadas do que os adultos em matéria de percurso de vida, de desenvolvimento cognitivo, para fazer frente a essas ciladas e armadilhas midiáticas que temos por aí. Eu percebo como que essa ideia de uma vida fácil, provocada também pelo que se produz e pensa nos jogos, ela tem afetado os adolescentes. E eu trabalho com orientação profissional
E eu percebo que muitas vezes o adolescente faz um cálculo assim: olha, tio, é comum eles chamarem de tio, olha, tio, falando a verdade para você, eu não quero estudar, eu vou estudar 4, 5, 6 anos para ganhar uma mixaria de 5, 10 mil reais, eu quero ser milionário, eu já comprei um curso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou jogar nisso ou naquilo. E a gente percebe como que essa marca ideológica ela tem vendido uma vida muito fácil, muito rápido. E muitas vezes as pessoas se aventuram, esse resultado não chega conforme esperado, e como que isso volta com um efeito muito mortífero para esses jovens e adolescentes. Volta como um efeito da frustração, da culpa, da vergonha, como que isso se torna adoecedor. Então, se você me pergunta assim, o que a gente pode fazer? Eu sei que nós estamos no tempo das receitas, né? É como se fosse uma psicologia matemática, 4 passos para tudo. E aí a gente passa a não escutar, para se basear no que os manuais, e esses muitos manuais têm por aí. Mas a única verdade que é possível é a verdade singular, a verdade da escuta. Eu acho que a gente ganha muito, né, entendendo que a escuta é uma possibilidade de ressignificar a vida muito interessante. E cada vez que as pessoas não falam daquilo que dói, daquilo que incomoda, essas coisas elas ficam vivas provocando sofrimentos. Então a ideia é a gente pensar que normalmente os nossos sofrimentos a gente se esforça para mascará-los, para não revelá-los. Porque isso é mexer com coisa que a gente gostaria de guardar ali as 7 chaves. Normalmente o cálculo que as pessoas fazem é mais ou menos assim: não pensar é igual a resolver, esquecer é igual a solucionar. Mas isso é uma fantasia, tá? Os problemas que temos são osso duro de doer, que muita gente não quer nem falar sobre eles. E eu costumo dizer que ir no psicólogo é um remédio amargo. Amargo porque falar não é fácil, mexe com o insuportável para muitos, mas quando você encontra alguém que topa te ouvir e você se coloca nesse campo ativo de dizer, o primeiro efeito que isso provoca é de alívio. E uma pessoa aliviada, ela passa a elaborar a vida de uma forma diferente. E aí ela vai desfrutar do que eu chamo de remédio. É amargo dizer, mas o efeito que provoca é um efeito muito interessante. Eu acho que a primeira coisa que deve ser feita é conversar. É alguma coisa de escutar esses jovens. Escutar as fantasias que têm, né, os grandes ideais. Muitas vezes, na busca desse grande ideal, do perfeito, do certo demais, do corpo perfeito, do ideal de grana, do ideal de vida, ele acaba caminhando para um terreno de muito sofrimento, de muitas exigências, de muitas vezes se expor a situações que acabam trazendo risco, perigo, ou danos à saúde psíquica dessa criança, desse adolescente. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar que a escola precisa de ouvir mais o aluno. Eu acho que as escolas elas são muito rígidas no currículo, né? Nós temos escolas muito conteudistas, muito preocupadas em transmitir letras e números, preocupadas, né, em preparar os alunos para competirem, para uma nota no Enem, mas esquecem que as pessoas elas são constituídas por aspectos socioemocionais também. Então as escolas que elas se aparelham mais numa proposta também socioemocional, eu acho que elas conseguem lidar com questões que envolvem a inclusão, a diversidade e problemas contemporâneos como essa questão do vício dos jogos, né? Não só os jogos de aposta, mas os jogos eletrônicos também. Então acho que a escola ela precisa de repensar o seu lugar e criar ambientes de escuta, de conversação. O aluno precisa de participar, né? Pensando a escola, propondo a escola, os eventos da escola, as produções da escola. A família também precisa de ser ouvida e de ser incluída, né, na vida escolar. Inserida, né? Essa família e escola, né? Trazendo e moldando, não talvez moldar, mas às vezes propor, né? Ali uma gama ali de situações
situações para que esse jovem, essa criança, talvez criando possibilidades, né? Talvez sonhar também, né? Sonhar além do que talvez está nessa, como você diz ali, um jogo de apostas com algo grandioso, né? Do poder que se vai ter, com a grana que se vai ter, né? Mas com sonhos às vezes palpáveis, né? Que precisa ali ter uma escada, né? Existem degraus para que você possa chegar a algum lugar, né? E eu acho que e aí eu acho que a família e a escola ganham muito se ela passa a escutar de uma forma diferente. Normalmente a escuta que se tem na família e na escola é uma escuta investigativa para punir o aluno, punir o filho, ou então para dar uma lição de moral no que ele não deve fazer. Esse tipo de escuta, ela não avança em muitos domínios da vida, principalmente os embaraçosos. A escuta ela tem que ser confeccionada de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que escutar já é um passo muito interessante. E a partir do momento que se escuta, você pode pensar com esse aluno que ele pode ser confeccionado dentro da escola. Um projeto onde o aluno participe para reflexão e conscientização sobre o uso, né, adequado dos jogos eletrônicos, sobre os efeitos dos jogos de apostas, mas uma produção onde o aluno participa, onde ele é protagonista, onde ele é ouvido, e não uma coisa que a escola faz para o aluno simplesmente como um objeto executar e realizar. Acredito que a gente começa por aí. Mas essa questão dos vícios nos jogos é cada vez mais frequente nas clínicas e como que isso tem produzido assim, quadros sintomáticos, né? Quadros depressivos, pensamentos suicidas, tentativas de suicídio, né? Muitas vezes as pessoas se deparam assim, como que uma pessoa tão experiente e esperta como eu cai numa coisa desse tipo e as pessoas passam a sofrer com isso. Já são chegadas demandas à sua clínica, Juliana, relacionada, não de início, que a gente sabe que não é uma demanda inicial, mas hoje você já tem? Sim. Eu acho que a psicologia é um campo assim de uma formação continuada. Eu sempre oriento meus alunos que para você se tornar um psicólogo é importante você fazer sua análise ou psicoterapia pessoal, supervisão clínica e formação teórica continuada. Por quê? Porque os sintomas da vida cotidiana vão modificando. Se a gente pensa, por exemplo, bulimia, anorexia, são manifestações da contemporaneidade. E se a gente não avança com essas transformações também na nossa formação, a gente vai ficando para trás. E um dos sintomas e produções de sofrimento dos nossos tempos são os jogos e as apostas e como que isso tem atravessado as pessoas como forma de mal-estar. Então eu acho que, principalmente da pandemia para cá, as clínicas, eu falo assim como recorte mais da minha, de trocas que eu tenho com outros colegas, cada vez mais essa demanda ela tem se apresentado com seus modos de sofrimento, né, e que é um campo de trabalho, de atuação, de pesquisa, né, para nós da psicologia. Juliana, e assim, né, a gente já encerrando assim, você gostaria de deixar, né, uma consideração sua para o nosso público, né, nesse sentido assim, dos jogos de aposta, que você tem para, assim, de um resumo dessa conversa aqui, que você gostaria de deixar uma mensagem, assim? Sim. Primeiro eu gostaria de agradecer ao convite, é uma honra para mim estar aqui, nesse espaço aqui para a gente pensar e refletir a vida a partir da clínica, do que a clínica nos mostra. E assim, eu acho que uma reflexão, eu acredito que se encaixa muito no pensamento freudiano, se eu não me engano, uma obra de Freud, produzida em 1921, se eu não me engano, década de 20 ou 30, na obra Psicologia das Massas e Análise do Ego, que vai tratar uma ideia de que se as pessoas fossem mais satisfeitas com o que estão e têm, elas estariam mais próximas daquilo que se chama felicidade. Eu acho que a clínica nos revela que o sintoma da contemporaneidade é insatisfação. As pessoas elas estão insatisfeitas.
para satisfazer essa insatisfação, os jogos se tornam um prato cheio. Eu acho que é importante você refletir, né, em quem você é. Acredito que a psicoterapia é um caminho muito interessante para você entender quem é você, as questões que atravessam você como formas de sintomas, de fantasias. Desejo às pessoas que vão assistir esse podcast aí que elas possam refletir sobre a vida. Juliana, é sempre um prazer te escutar, ter você nesse lugar. E a gente agradece, né, Adriane, por mais uma contribuição do nosso podcast, com esse tema muito importante e relevante. Você trouxe contribuições importantes, o público que vai nos assistir nas redes sociais, seja um conteúdo absorvido, né, que chegue às pessoas que precisam escutar, que seja como informação mesmo de profissionais éticos que estão aqui. É um prazer receber você. E você tem sempre espaço de fala com a gente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Um abraço. Muito obrigada. Prazer é todo nosso. Muito obrigada, Juliana.